Você costuma ter a ideia de que as coisas estão ficando cada vez piores? Então este vídeo é para você. Nós vamos falar de que outras alternativas nós temos que não sejam tão negativas ou tão pessimistas assim. Claro, e também não uma simples positividade tóxica. Então, vem comigo nesse vídeo. É tanta coisa ruim que acontece que a gente acaba tendo pensamentos negativos ou pessimistas. E a própria mídia tem esse papel, ela noticia muitas coisas ruins porque é isso que dá audiência. Nosso próprio cérebro tem uma estrutura muito primitiva, a amígdala, que é responsável por captar, por filtrar essas informações negativas. Essa estrutura ela está pronta para detectar perigos ou ameaças. Então nós mesmos já temos uma tendência no nosso cérebro de prestar atenção para coisas negativas, para coisas ruins. Em inglês o pessoal até usa um termo para isso. If it bleeds, it leads, que quer dizer mais ou menos, numa tradução livre, se sangra, então dá audiência. Ou seja, se tem algo dramático, algo impactante, algo negativo, isso chama a atenção das pessoas. Então não é à toa que a mídia vende essas notícias ruins, ou de que muita gente, nos seus perfis pessoais acaba mostrando coisas ruins, coisas mais negativas, porque isso chama a atenção das pessoas. E aí, algumas estruturas do nosso cérebro que foram muito importantes para a nossa sobrevivência enquanto espécie, hoje em dia são acionadas de um modo que é desadaptativo. Então, o medo que era adaptativo, que era funcional, hoje em dia virou um pânico desajustado. Tem muitas informações, a gente se preocupa em excesso, fica pensando em coisas que podem acontecer no futuro, nos sentimos ameaçados e tudo isso vai gerando mais medo e mais pânico. E aí uma das explicações para isso, do porquê esse pânico, digamos assim, está tão disseminado, é que nós somos expostos o tempo todo a muitas informações, sendo que muitas delas são negativas, a gente acaba absorvendo isso. Mas na contramão, tem iniciativas também nos mostrando que, na verdade, ao longo dos anos, e principalmente se adotarmos uma perspectiva de longo prazo, as coisas não estão ficando cada vez piores como a gente pode ter a impressão. Na verdade, em muitos aspectos, a nossa vida vem melhorando. Desse modo, alguns cientistas têm se dedicado a estudar essa questão, para mostrar que aquela visão do copo meio vazio está equivocada, que existem boas razões e existem fatos que nos fazem pensar, que nos podem fazer pensar que o futuro é melhor do que a gente imagina. E agora, então, a gente vai explorar um pouco mais essa visão. Então, vem comigo. Neste livro aqui, Abundância, os autores argumentam que, na verdade, o que acontece é que as informações já chegam até nós de uma forma distorcida e que se formos olhar para o nosso passado, para os últimos séculos, as coisas melhoraram enormemente. E se formos olhar para o futuro, as coisas ainda vão melhorar de formas que a gente ainda nem consegue imaginar. Não é que no futuro não tenhamos mais problemas, mas eles argumentam que o ser humano já evoluiu tanto que cada vez mais ele vai ter condições melhores de lidar com os problemas que vão aparecer. E aí, esses pesquisadores eles vão apresentando uma série de pesquisas mostrando em quantos aspectos as coisas já foram melhorando muito, principalmente se formos adotar essa visão de longo prazo. Eles falam dessa noção de abundância, de que cada vez mais a disponibilidade de bens, de serviços, de energia, de qualidade de vida, longevidade, saúde, segurança, que tudo isso vai se desenvolvendo mais e ficando cada vez mais acessível para as pessoas. De que estamos vivendo vidas cada vez mais longas, mais saudáveis, mais ricas e mais seguras. E eu sei que olhar para as coisas desse modo até é um pouco estranho, porque nós fomos muito habituados a ter um viés negativo, a olhar para tudo que ainda precisa melhorar no nosso meio, Mas permita-se pensar nessa noção de abundância, até olhar para a vida da sua família, Se você for pensar nos seus avós, na realidade que eles viviam, na disponibilidade, na oferta de serviços, de coisas que eles tinham e que hoje você tem, Essa diferença grande entre gerações.
E isso também vai continuar acontecendo nos próximos anos. É bem interessante, então fica essa recomendação de leitura para vocês também mergulharem nesse mundo, nessa visão diferenciada. Enquanto eu lia, eu ficava até pensando na realidade da psicologia. Alguns anos atrás, o serviço de psicoterapia era uma coisa que era inacessível para a maioria dos brasileiros. Mas hoje em dia, ainda que nem todos tenham acesso, já é um serviço muito mais presente na realidade das pessoas. E complementando ainda toda essa ideia desse viés negativo que a gente está conversando nesse vídeo de hoje, quando chega um paciente com um quadro clínico de depressão, quando a gente vai avaliar os sintomas, é muito fácil de perceber que existe esse viés negativo, existe um pessimismo. E aí, claro, a gente trabalha em cima disso, avalia as crenças que a pessoa tem sobre ela mesma, sobre a realidade dela, sobre o passado e tenta ajustar essa visão de uma forma que seja mais adaptativa, que funcione melhor, que ajude essa pessoa a melhorar a sua qualidade de vida. Mas prestar atenção ao excesso de negativismo é importante para todos nós. Afinal de contas, isso influencia nas nossas decisões, no ânimo que a gente tem para lidar com os desafios, com as atividades diárias. E é bem importante a gente cuidar disso, senão isso vira um hábito, vira um costume, então a gente sempre está criticando, a gente sempre está reclamando de alguma coisa. E isso, num momento ou outro, vai influenciar também no humor. Então é bem importante cuidar disso, ainda que você seja uma pessoa saudável, ainda que você tenha uma vida boa, uma vida tranquila, enfim, mas é importante de cuidar desse negativismo e às vezes a gente acaba se expondo a isso e não percebendo o quanto isso impacta. Então eu espero que esse vídeo te ajude a olhar para a sua vida, para as coisas que acontecem com você de uma outra maneira. Se permita pensar que existem outras formas de ver as coisas que acontecem com você, e não somente essa forma negativa ou pessimista. Dê uma chance para essa ideia mais otimista, de abundância. Afinal de contas, como dizem os autores, o seu futuro pode ser melhor do que você imagina. Obrigada por ficar comigo aqui nesse vídeo. Eu te aguardo no próximo. Um abraço e até lá!